Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar, mesmo se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz, aleluia. Só quem tem raiz, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, aguenta chorar o que eu chorei, como se nada tivesse acontecido. Adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar, até o dia raiar, até o dia raiar. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Louvor cada irmão que veio aqui na frente. Deus tem falado de uma forma maravilhosa com a gente. Queridos, eu ainda queria ouvir mais alguns irmãos, mas o tempo vai indo embora, vai passando. Mas Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Alguns nos comunicou, nos ligou, o pastor Zé Alves, né? Não está aqui devido à quantidade de pessoas. A Giovana, que está ali conosco, também nos comunicou que está aqui
acompanhada, né, daquela família, da irmã que está ali, com os 2 filhos, né? Filho, né? É filho. E que está aqui conosco. Eu falei assim, pela quantidade de pessoas que nós estamos indo, eu acredito que dá tudo certo, né? E outros irmãos que nos comunicou. Irmãos, no livro de Mateus, irmãos, Mateus capítulo 24 e o versículo 6. Pode ficar sentado mesmo. Mateus capítulo 24 e o versículo 6. Versículo 6. Eu vou lendo aqui. Mateus 24 e versículo 6. Diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. No versículo 13: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente. Então virá o fim. Irmãos, os irmãos que têm dado uma analisada na Bíblia, pegado de Gênesis, Apocalipse, que é um livro simbólico, mas é um livro profético. Eu falo simbólico porque assim, você tem que ter sabedoria para estudar, para entender, mas todos os sinais, irmão, vêm intensificando. Tudo que vem acontecendo, se o irmão for dar uma olhadinha na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, o irmão vão entender que Jesus Cristo, Ele está às portas, irmão. O que eu acho que é o que o próprio Deus, o próprio noivo está esperando, é que esta noiva, quando eu falo noiva, estou falando da igreja, que se apaixona por noivo de verdade, irmão. A noiva precisa apaixonar com o noivo, a igreja precisa estar apaixonado por Deus, irmão. Porque se algum dos irmãos me perguntasse aqui, um tempo atrás, os irmãos me perguntariam se esse tempo que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo, esses dias de hoje, eu responderia para os irmãos que nós não ia passar o que estamos passando agora. E eu acredito que nenhum dos irmãos ia falar, não, nós vamos passar essas situações, por mais que nós temos o conhecimento bíblico, mas jamais nós ia entender, irmão, ou ia falar, concordar que nós ia passar o que está passando agora, irmãos. Talvez as pessoas estão um pouco acomodadas, as pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo o que está acontecendo, porque pensa bem, irmãos, a notícia que está acontecendo é uma notícia global. Todas as nações, todos os governantes, presidentes, falando a mesma, entenda, irmão, o que está acontecendo. Todas as nações estão se unindo, se aliando para quê? Nós temos que entender que esse vírus, essa epidemia, irmão, é algo que é uma permissão de Deus. Para quê, irmão? Entenda, para alinhar as nações. E se os irmãos for analisar, todas as nações estão se alinhando, irmão. Agora entenda, irmão,
que um simples vírus fez nações poderosas, como Estados Unidos, Rússia, outras nações, se curvar a um vírus. Nações poderosas, irmão, isso não é normal. O que está acontecendo, irmão, nós estamos, querido, entendendo o que Jesus disse aqui: rumores de guerra, guerra sem mísseis. Está acontecendo uma guerra sem armas, e milhões de pessoas sendo ceifadas, a terra sendo esvaziada. Todas as profecias começam a se cumprir, e uma delas maior ainda: o Papa. Os irmãos que acompanham as notícias, o que é que o Papa fez agora? O Papa saiu na praça, e o que é que ele disse? Já chegou a hora de nós nos organizarmos para um único governo global, o único governo mundial. Queridos, entenda, esse vírus está alinhando as nações, está causando um problema econômico, porque é o único meio das profecias se cumprir. Querido, é preciso vir o vírus. Irmão, entenda, dá uma volta lá atrás. O que aconteceu lá atrás? Foi preciso situações acontecer como está acontecendo hoje, para que venha um governo mundial, irmão, um governo global. Tem que ter um problema econômico, porque quando tem um problema econômico, o que vai acontecer? Vai surgir a necessidade das nações se alinhar, já estão se alinhando, para surgir então um governo global. O próprio Papa já anunciou: chegou a hora de termos um governo mundial. Queridos, sabe por que ainda o anticristo não se manifestou? Tem alguém pedindo a manifestação dele. Quem? O Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, nós falamos igreja, sim, mas na verdade, biblicamente falando, é o Espírito Santo. É o único impedimento do anticristo, é o Espírito Santo. Mas quando, irmão, a igreja for tirada dessa terra, entenda, irmão, muita gente, vai ser no meio da tribulação, a igreja vai para o milênio. Não, irmão, eu acredito biblicamente que a igreja pode ser tirada da terra hoje, irmão. Biblicamente, segundo as profecias e o que está acontecendo, o evangelho, um dos últimos sinais, queridos, é o evangelho ser pregado em todo o mundo. Tem muita gente esperando a construção do templo, mas tem que lembrar que um dos grandes sinais é o evangelho ser pregado em toda criatura, irmão. A partir de então que o evangelho ser pregado, querido, é o fim. Jesus vai buscar a igreja. Tem a construção do templo, já está se organizando para isso. Estão se organizando para isso, irmão. O que eles mais querem, os homens poderosos, junto com um grupo, querido, o que eles mais querem é a reconstrução do templo. E esse templo, querido, é aonde o anticristo vai reinar. Mas assim que o anticristo for reinar, queridos, aí nós já não estamos aqui mais, a igreja já foi tirada da terra. Irmão, não se espanta, depois que essa pandemia passar, se porventura nós recebermos uma notícia que vai ser implantado um governo mundial após esse vírus, não se espanta, queridos, Jesus está às portas, irmão. Querido, essas coisas não estão acontecendo por acaso não, irmão. Nós nunca vimos uma época de tantos escândalos, falsos profetas, esfriamento,
falta de amor com o próximo. A Bíblia, Jesus, o próprio, quem disse essas palavras que nós lemos aqui foi quem? Foi o próprio Jesus. Ele falou o que aqui? Terremoto, peste. O que é que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo uma peste, irmão. Nós estamos vivendo uma peste, uma praga. E é por isso que, se nós vamos lermos aqui, o próprio Jesus, ele vem nos alertando que obstáculos maiores virão. E como que ele está nos alertando? Você pode entender que o próprio Jesus orava de madrugada. Salmista Davi também oravam de madrugada. E muitos outras, a muralha de Jericó caiu numa madrugada. O que nós estamos falando aqui, irmão? Nós estamos falando que chegou o tempo, queridos, de orarmos, de buscarmos a Deus, porque para Deus intervir em mais mortes, intervir para que não aconteça mais morte, para Deus intervir para salvar mais alguém, queridos, vai depender da nossa oração. Biblicamente falando, irmão, para Deus intervir, para Deus tirar este vírus, vai depender se Ele vai querer tirar, né? Mas uma coisa eu posso falar: se a igreja orar, porque todas as vezes que aconteceu uma peste, uma praga, uma dificuldade, a igreja orou, irmão, pode ver que Deus, Ele agiu. E se tem alguém nessa terra que, em meio a essas situações, essas intempéries que estão acontecendo, que Deus pode proteger, irmão, é a igreja. Mas esta igreja precisa estar orando, precisamos estar clamando. Eu estava orando aqui esses dias só, e aí eu comecei a ser renovado, e aí Deus falou no meu coração algo, e eu entendi que Ele ainda vai dar uma oportunidade, a última oportunidade para muita gente. E eu fiquei aquele negócio na minha cabeça, e eu peguei e falei: vou abrir a Bíblia. Abri a Bíblia, irmão, e deu em cima: a última oportunidade eu estou dando. Deus, esses dias agora, vai dar as últimas oportunidades para muitas pessoas que estão afastadas, desviadas. E se elas não quiserem, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu estava orando aqui só, abri a Bíblia e deu em cima. Chegou o tempo que Deus está dando as últimas oportunidades. Sabe o que significa isso? Pode morrer sem salvação. Irmão, este vírus veio para dar uma balançada nas nações, e Deus veio junto para dizer: estou dando as últimas oportunidades. Eu tenho medo quando Deus fala assim, porque se Ele está dando a última oportunidade, sabe o que quer dizer? Aqueles que não se consertarem podem partir sem Deus. Porque nós estamos vivendo, irmão, já esse tempo, já estamos vivendo, irmão, ainda não é o fim, mas estamos vivendo o princípio de dores. Pega todas as profecias messiânicas, desde Israel, desde o ano 1948, pega a geração, já passou a geração, irmão. Jesus fala das suas palavras, das profecias, se cumprindo numa geração. E qual é a geração, irmão? É a nossa geração, irmão. Tudo está se cumprindo na nossa geração. Biblicamente, escatologicamente falando, irmão, a palavra não erra, a mensagem não erra. Então, irmão, o que está acontecendo? Deus está mexendo com as nações. Querido, onde você já viu isso? Toda a mídia geral, todos os jornais, os grandes jornais, dando a mesma notícia. Irmão, onde você já viu isso? Existem já estados
já dizendo assim: olha, ninguém passa aqui na fronteira. Eu estou falando de estado, não estou falando de país não, estados. Já falando, ninguém passa para cá por causa do vírus. Irmão, querido, estão cercando, não estão deixando, já existe estado já. Não estou falando de países não. Agora, espera aqui, gente. Gente, isso não é normal. Pastor, mas este vírus foi um vírus proposital. Que seja proposital, que seja criado, como a grande mídia, como muita gente inteligente, cientistas estão dizendo que esse vírus é proposital. Só que as pessoas esquecem, ou ele é ou não, a Bíblia tem que se cumprir. E para a Bíblia Sagrada se cumprir, irmão, lá não explica como que essas pestes, essas pragas, essas coisas iam acontecer não. O que a palavra está falando é que vai acontecer e pronto. Irmão, chegou a hora, o tempo, daquele que não tiver alinhado com Jesus, se alinha, se conserta, porque nesses tempos difíceis é que a Bíblia fala que vinha o esfriamento. Irmão, para que mais esfriamento? Para que o que nós mais ouvimos é gente distanciada de Deus, gente outrora que renovava, que fazia obra, que pregava distanciado. Irmão, isso é um cumprimento. A palavra está se cumprindo. Se a palavra está se cumprindo, irmão, então, querido, chegou a hora da igreja estar preparada, irmão, preparada, a noiva. Eu digo que a noiva precisa estar apaixonada com o noivo. A igreja precisa estar apaixonada com esse noivo. O que significa isso? Adorando a Ele, irmão, abandonando todas as demais, as outras coisas, para servir a Ele, para estar aos pés dEle. Porque o tempo que nós estamos vivendo, irmão, querido, eu não acredito mais que depois dessa pandemia, que passa essa pandemia, que as coisas vão voltar como era antes. Eu não acredito nisso mais. Daqui para frente, irmão, a Bíblia, a palavra está se cumprindo, as coisas estão se alinhando. Eu não acredito que esse vírus é um simples... Não, querido, isso tem a ver, isso é bíblico. As coisas estão acontecendo, está muito parecido aqui com a Bíblia. A palavra, irmão, está... tudo isso está se enquadrando na palavra. Cada vez que você aprofunda na palavra, você vai entendendo, irmão, Deus está mexendo com as nações. É um pequeno vírus, mas fez nações poderosas se curvar. Isso não é normal. Grandes jornais dando a mesma notícia significa um alinhamento dos países. Significa então que vai surgir um governo mundial. Isso é bíblico. Isso não é conspiração não. Um tempo lá atrás alguém dizia: é conspiração, queridos. O que é bíblico existem situações que eu até entendo, que eles falam que é conspiração, porque são mentiras misturadas com verdade. Mas a palavra, irmão, ela é a verdade. E isso aqui vai se cumprir. E aliás, está se cumprindo. Então é por isso que nós precisamos, irmão, estarmos com os nossos olhos bem abertos e orando, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia da nossa alma e da sua alma e da alma dos seus familiares, para que Ele possa salvá-lo. Para que, querido, para que não possa ficar aqui nessa terra, porque Jesus está voltando para buscar a igreja, irmão. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Irmão, fica ligado naquele grupo lá, que talvez os próximos cultos, não sei, eu já estou pondo o culto, que alguém pode pensar assim: por que nós não começamos às 18 horas? Por quê, irmão? Qual é o meu pensamento? Porque ainda eu não estou fazendo agendamento. Porque eu acho que ainda, mas se começar, né, vir muita gente, aí eu tenho que fazer agendamento, né? Mas até aqui na semana tá tranquilo. Por que eu já coloco às 18h30? Para menos tempo, para se porventura
né? Vi muita gente, o culto está resumido, né? Mas é por esta razão. E na semana que vem, irmão, também não precisa fazer agendamento. Quando fala oração, né? Não é muita gente que vai, então nós não fazemos agendamento, né? Pode agendar alguém que vai conduzir a oração, alguma coisa assim, né? Mas nós precisamos de estar orando. Oremos, irmão. Poderoso e eterno Pai que está no céu, meu Deus, estamos aqui clamando e pedindo, Senhor, tende compaixão do teu povo, meu Pai. O pessoal que está pelas redes sociais, pela internet, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando eles também, os nossos irmãos, que o Senhor